A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, pastor Wilbert falando, é uma honra mais uma vez me dirigir a vocês, telespectadores da TV Viva a Promessa. Você já esteve numa situação onde precisou defender uma determinada verdade? Você já foi caluniado ou vítima de uma mentira e precisou utilizar todos os argumentos para defender algo verdadeiro? Pense nisso. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco a respeito desse assunto, mas à luz da palavra de Deus. Até daqui a pouco, logo após a vinheta. Estamos de volta, seja muito bem-vindo, aproveita para compartilhar essa programação com seus amigos, seus parentes. Quanto mais pessoas interagirem conosco, será melhor, porque a palavra de Deus dessa forma vai se multiplicar. Agora há pouco eu falei sobre defender a verdade. Por que eu citei esse tipo de situação? Porque ao longo desse trimestre, a Igreja Adventista da Promessa, em suas aulas bíblicas, nos seus respectivos templos, tem estudado o assunto a defesa da verdade em tempos de confusão. Eu não sei se você já precisou ter que se defender diante de uma mentira, mas a Bíblia Sagrada nos sugere o quanto é importante defender as verdades de Cristo Jesus, sobretudo em tempos de confusão, principalmente em tempos de confusão religiosa. Segundo as profecias da palavra de Deus, que prevê o final dos tempos, quanto mais se aproxima a volta de Jesus, maior será o tempo de confusão. Vai se multiplicar o número de falsos mestres, pessoas que vão pregar palavras diferentes daquelas que estão registradas na Bíblia. O apóstolo Pedro, alguém que acompanhou Jesus durante os seus anos no ministério terreno do Mestre, foi alguém que conheceu de perto a verdade da palavra do Senhor. E enquanto esteve exercendo o seu ministério pastoral, teve que confrontar muitas mensagens mentirosas. Teve que defender a verdade do Evangelho diante da disseminação de fake news do Evangelho, é isso mesmo. Ele teve que defender o Evangelho diante de falsos mestres que espalhavam mentiras em todas as igrejas. Para vocês terem uma ideia, no tempo do apóstolo Pedro, era muito comum a doutrina do gnosticismo, uma doutrina muito comum secularmente, mas também que infestava, envenenava a igreja de Deus. E quando Pedro escreve a sua segunda carta, ele utiliza uma parte do seu conteúdo para nos ensinar o quanto é importante preservar a sã doutrina e também proteger a igreja de Deus de falsos ensinamentos. Semana passada a gente conversou aqui a respeito do quanto as heresias são destruidoras, o quanto as falsas doutrinas corroem o reino de Deus. E hoje, de maneira específica, nós estaremos conversando sobre o tema como identificar um falso mestre. É a lição de número 5 da nossa série de lições bíblicas. E o texto base da nossa lição, o versículo central, é capítulo 2, versículo 12 da segunda carta de Pedro, que diz assim: mas os falsos mestres são insensatos, são criaturas irracionais. Eles fazem tudo o que lhes dá vontade, nascidos somente para ser apanhados e destruídos. Riem-se daquilo que não entendem, por isso eles serão destruídos pela sua própria corrupção. Um trechinho daquilo que a gente vai conversar hoje. Pedro está fazendo questão de apresentar as características dos falsos mestres, daqueles que ensinam a palavra de Deus de maneira irresponsável. E eu convido você a se preparar, a abrir o seu coração, a queimar os seus neurônios para pensar neste assunto que o Espírito Santo hoje nos traz. E o mesmo Espírito Santo que nos traz essa palavra, nos trouxe hoje o pastor Edgar. Pastor Edgar, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você com a gente. Pastor Edgar é responsável pela Promessa Vinhedo e hoje vai estar nos ajudando, comentando aqui esse assunto que consta na palavra de Deus. Muito bem-vindo, pastor Edgar. Desde já, dê o seu parecer geral sobre a nossa lição.
Obrigado, pastor Wilbert. Muito feliz por estar aqui com vocês, irmãos, vocês que assistem a TV Viva a Promessa. Eu já faço para você um convite, né, para que a gente possa já abrir o nosso coração, como foi dito aqui, para que de fato a gente possa pensar sobre esse tema que, apesar de ser escrito há 60 e 66 depois de Cristo, pelo pastor Pedro aqui já no final de seu ministério, mas parece ser tão atual, né? Ou a palavra de Deus, ela nunca envelhece, ela sempre se renova. Então, estou muito feliz, num momento muito marcante, eu acho que para mim, para você promessista e para quem nos assiste, que a gente vai abordar de forma panorâmica nesse trimestre e fechar todos os livros da Bíblia, né? Um motivo de comemoração aí da igreja, começando lá no início com o projeto do antigo DEC, isso, né? Departamento de Cultura da Igreja. Departamento de Educação e Cultura da Igreja, né? E hoje nós temos essa oportunidade de celebrar. E aí, dando um panorama aqui sobre essa lição muito importante para a gente hoje, você é capaz de identificar o que é falso? E como que a gente pode identificar o que é falso? Ou então, no caso aqui, características de pessoas que vivem de forma falsa, na falsidade. Como é possível? E aí trazendo para a vida cristã, espiritual, o que o pastor Pedro vai nos alertar e trazer um ponto de atenção ali, e não escrevendo a primeira vez, né, mas escrevendo novamente a igreja de Cristo, vai falar, olha, cuidado, preste atenção, vamos prestar atenção, ter um olhar mais atento sobre aquelas pessoas que até se vão transvestir de homens de Deus, mulheres de Deus, que no seu intuito, na sua fala, eles buscam querer trazer para a gente uma ideia de que eles estão querendo edificar a nossa vida através de bons ensinos, mas que muitas vezes vão levar o seu público, aqueles que o ouvem, ao erro, ao engodo, à falha, e principalmente, pior de tudo, a se afastar totalmente das Escrituras e dos ensinos de Jesus. Então, nesse período aqui que nós iremos estudar aqui, a partir do verso 12 do capítulo 2 de 2 Pedro, nós vamos ver o que Pedro vai trazer para a gente, inclusive como figuras de linguagem, para que a gente possa identificar quem são esses falsos mestres, falsos professores e como ele age no meio do povo de Deus para enganar o seu povo, né? É isso que a gente vai estudar, pastor Wilbert. Perfeito, pastor Edgar. Você falou aí, fez uma pergunta retórica para a gente, né? Como nós identificamos aquilo que é falso. E a própria Bíblia, ela nos instiga a termos essa capacidade, esse discernimento. Exato. Um dos dons do Espírito Santo é o dom do discernimento, né? A gente precisa saber diferenciar. Não é porque um determinado ensino contém o nome Deus, o nome Jesus, que necessariamente este ensino pode ser considerado verdadeiro. E, ao que parece, é uma estratégia de Satanás corromper a palavra, porque, a princípio, Satanás, ele distancia o homem de Deus, ele faz de tudo para o homem não se aproximar do Salvador. Quando o homem se aproxima do Salvador, parece que Satanás muda a estratégia. Então agora, já que ele está próximo, Satanás tenta torcer o evangelho. E infelizmente existem líderes, existem influenciadores que acabam dando lugar a Satanás para desvirtuar o verdadeiro ensino da palavra de Deus. E o nosso desafio aqui, proposto pelo pastor Pedro, como disse bem o pastor Edgar, é saber identificar. Porque a Bíblia apresenta sinais dos falsos profetas, sinais dos falsos apóstolos. Então, não é uma tarefa fácil desde que a pessoa esteja distante da Bíblia. Mas se a pessoa estiver próximo da Bíblia, parece que a Bíblia deixa escancarada essas características. Correto, pastor? Exatamente. E aí, pastor Wilbert, existe uma questão muito interessante aqui. É que a grande pergunta é por que eu preciso saber identificar? É porque na grande maioria das vezes, para você que nos ouve, para nós aqui hoje, esses falsos, eles não vão se apresentar como falsos. Eles parecem verdadeiros, correto? Exatamente. Eles não vão chegar no meio da igreja e dizer, olha, eu vim aqui apresentar para vocês algo falso. Né? Ou seja, eu sou falso. Né? Ou então atacar diretamente a igreja com ensinos contrários àquilo que é
ensinado. Pelo contrário, quando o pastor Pedro aqui ele vai dizer, ele não vai dizer que essas pessoas, esses falsos mestres, estão vindo de fora da igreja. Ele surge de dentro, né? Exatamente. Me permita, pastor, Fica à vontade, pastor. Me lembrei de uma recomendação que Paulo ele fez em Mileto, está no livro de Atos, quando ele reúne os presbíteros. Ele diz assim, né? Usado pelo Espírito Santo, né? Ele tem uma visão futura. Ele diz, olha, eu sei que depois da minha partida, do meio de vocês, vão surgir lobos vorazes. Então, Paulo, Exatamente. que foi usado pelo mesmo Espírito que usou Pedro, falou o que você está dizendo aí. Do meio dos servos de Deus, camuflados, vai surgir pessoas que pregam falsamente a palavra de Deus. E aí, se a gente for olhar, Pedro vai escrever de 62 a 66 ali depois de Cristo. Pode ser que essas pessoas não participaram lá do MCA da igreja? Sim. Não pode ser que essas pessoas, por exemplo, cantaram no grupo de louvor da igreja, dirigiram alguns cultos nossos, inclusive pregaram em alguns cultos nossos. Por quê? Porque quando o texto vai nos trazer aqui, as escrituras vai trazer, a gente vai desenvolver aqui o nosso raciocínio sobre a proposta aqui de como identificar um falso mestre, ele vai dizer que estes praticamente estavam 100% discipulados, doutrinados, conhecedores. Então esses não eram aqueles que estavam chegando agora na igreja, mas eles já estavam ali ao longo de um bom tempo junto, comungando da mesma fé, inclusive participando, a gente vai ver mais para frente, das festas ágapes, as festas do amor, e por serem, como o texto vai falar aqui, por isso que eu usei as figuras de linguagem, Pedro vai começar o trecho que nós vamos estudar falando de animais, né, bestas, feras, né, animais irracionais, e vai finalizar exatamente dando o exemplo de animais, que estes, pela sua vontade, né, pelo seu desejo, eles, mesmo conhecendo, eles vão decidir. É aí por isso a palavra heresia, né? Eles vão tomar a decisão de não seguir pelo aquilo que eles aprenderam e já conhecem. Né? Então veja que quando Paulo vai citar, né, no meio de vocês vão levantar, ele vai dizer, ó, vocês vão doutrinar, talvez eles vão passar pelo trilho do discipulado, né? Eles vão passar pelo doutrinal, como a gente usa aqui nos nossos ensinos. Talvez até assistir a TV Viva a Promessa, né? Eles vão comentar e aí, mesmo assim, eles vão levantar no meio de vocês e de forma sorrateira, né? Sutil. Vão começar a colocar ensinos. E quais são esses ensinos, né? Quais são as suas narrativas, né? O que eles vão usar? Vai dizer que são narrativas enganosas, por quê? Porque a sua forma de viver. A sua forma de viver. A sua forma de, quando reunir com a igreja, vai exatamente denotar como eles, de fato, vivem. Vão se revelar, né? Eles vão ser revelados a sua forma de viver. E aí, é por isso que, quando Pedro está escrevendo, vai dizer, olha, prestem atenção, né? Preste muita atenção, tome muito cuidado, saiba como diferenciar, ou então, por que não dizer, olhem a Deus, peça a Deus, para que Deus dê espírito a vocês, para que vocês possam, de fato, discernir os espíritos, né? Isso. Saber quem são estes que, de fato, estão levantando entre vocês, que vocês talvez vão dizer, olha, e aí eu vou trazer aqui o exemplo meu, não vou falar disso, mas olha, esse não é o filho do pastor, por exemplo, pastor Lino, esse é o filho do pastor Lino. Então pode confiar no que ele vai estar falando, porque é verdade. É filho de fulano de tal, é filho da diaconisa tal. E aí, de fato, a orientação aqui do pastor Pedro para mim, para você, para a Igreja de Cristo nos tempos atuais é: saiba como discernir. Olhe bem, né? Saiba como discernir entre o fruto, se a boa árvore está produzindo bom fruto ou se é uma má árvore que está produzindo mau fruto, né? Do contrário, vai dizer, olha, não é impossível, né? Uma árvore boa produzir mau fruto. A gente tem que ter a gente como crente em Jesus, Edgar, a gente tem que ter um senso crítico aguçado, né? Não é ser uma pessoa chata e desconfiada, mas também a gente não pode ser inocente. Acho que foi Jesus que disse que nós não podemos ser pombinhas, né? Exatamente. Ele disse, sejam simples como as pombas, mas também sejam prudentes como serpentes, porque eu vos envio como ovelhas no meio de lobos.
Então, assim, esse é o nosso desafio. E Pedro aqui está dando as dicas, ó, vocês precisam prestar atenção, deem uma olhada. Não é porque a pessoa me fez chorar, mexeu com minhas emoções, que necessariamente a pessoa está pregando o verdadeiro evangelho. Eu preciso comparar aquilo que está sendo dito para mim com aquilo que está nas Escrituras e verificar o que é que a Bíblia diz sobre as características dos falsos mestres, dos falsos ensinadores. Exatamente. Porque isso vai nos nortear, pastor, correto? Correto. E aí, uma das características que a gente já pode até desconfiar exatamente quando esse evangelho, ou então esse pseudo-evangelho, essa pseudo-mensagem é da mensagem que quer apenas acariciar o nosso ego, né? Tá na moda, né? Exato. Não, Deus a mensagem tipo coach. Exatamente, a mensagem coach que Deus é aquele paizão amoroso que ele não quer te ver triste. Que não te confronta. Exato, ele não quer te ver triste. Ele não quer te ver triste. Aliás, pastor, se me permite aqui, logo a gente vai entrar aqui nas perguntas também, mas Paulo vai citar lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 4, sobre sofisma, né? Que era uma técnica de narrativa usada na Grécia Antiga pelos filósofos, quando eles queriam, alguns filósofos ou algumas pessoas queriam ensinar algo errado, uma narrativa de confusão. A gente está estudando uma lição que diz exatamente sobre isso, né? Em tempos de confusão. E aí Paulo vai citar, né, sobre essa sofisma, essa técnica de narrativa de trazer a confusão, né? E aí como, por exemplo, essa técnica é usada para trazer confusão? Um exemplo, e aí falando de amor, né? É uma frase muito comum que a gente diz assim, o amor é cego. Mas olha só, presta atenção, mas não somente o amor é cego, Deus não é amor, portanto Deus é o quê? Cego. Então, esse Deus que é cheio de amor, ele é capaz de se cegar até certo ponto, de não olhar para os nossos erros, não olhar o que a gente está fazendo de errado e simplesmente falar, não, eu te amo, então está tudo bem do jeito que você vive. Se isso faz você se sentir bem, feliz, então fique bem. Então, era uma técnica usada antigamente, né, que era para causar e trazer a confusão. E aí vamos falar um pouco mais, já que o pastor citou em questão de gnóstico, por exemplo. O homem, naturalmente, nasce pecador. Isso. Mas Deus abomina o pecado. Obviamente, Deus jamais poderia ter nascido como homem. É uma narrativa sofista, né? Sim. Que quer trazer a confusão, uma técnica usada. E aí, por que não dizer, já que todo esse momento, o panorama que a gente está aqui cultural vivendo era dessa Grécia, né? Quantos homens levantaram na igreja trazendo essa narrativa para trazer a confusão, para que tanto os que já estavam, mas e aí o texto vai citar os novos também, que estavam se desviando do pecado, se separando do pecado e servindo a Deus, logo voltassem às suas imoralidades. Então veja que nós precisamos, e eu digo, essa técnica acredito que está sendo usada até hoje, né? Basta para a gente olhar, por exemplo, para os debates políticos, né? Sim. Que é para causar a confusão, que é para trazer algo confuso. Eu digo, olha, seu plano de governo fez tudo errado, mas o meu eu prometo que vai dar certo. Então, quando a gente olha em todos esses setores da vida, a gente hoje em dia, não é algo antigo, mas muitas técnicas como o sofismo está sendo utilizado para enganar e causar confusão no meio da igreja de Cristo, né? Exatamente isso, pastor. Nessa linha de raciocínio, a gente vai responder as perguntas. Né? Eu costumo dizer que eu estou numa posição mais confortável que a sua, porque nessa hora eu pergunto, você responde. Né? O nosso povo pode ajudar, né? Aí, amém. Fazendo os comentários. Graças a Deus pelo nosso povo. E digo mais, eu acompanho, até porque eu sou entusiasta mesmo do estudo bíblico, eu acompanho o pessoal comentando os comentários das lições bíblicas especial e o povo realmente promessista ou não, você que também não é promessista, mas que nos acompanha também, comenta lá e aproveita e nos ajude a fazer cada vez mais esses conteúdos melhores, né? Com certeza, pastor. Agora é hora de te apertar, de te perguntar para você responder a gente. Vai aparecer aqui embaixo. Explique a conduta errada dos falsos mestres. Por que podemos dizer, pastor Edgar,
que eles são blasfemos e imorais. Tem uns textos aqui referendados, mas eu vou dispensá-los por uma questão de tempo. Mas tanto Pedro como Jesus fez uma abordagem a respeito das blasfêmias e das imoralidades dos falsos mestres. O que é que você tem a dizer para a gente, por favor? E aí, pastor, eu queria citar aqui, antes propriamente de entrar e responder a pergunta, só para a gente falar. Você que está nos assistindo vai perguntar, nossa, que palavra difícil, né? Blasfemo. Então, a gente que muitas vezes já está acostumado com o linguajar, mas o blasfemo, a ideia aqui é trazer uma ideia de insultante, desonroso ou algo depreciativo. Então, por quê? Por que podemos dizer que são blasfemos e imorais? E aí até mesmo o próprio autor da lição aqui, ele vai trazer para a gente, né, principalmente citando a parte B aqui, que esses homens, eles eram atrevidos, arrogantes. Esses falsos mestres, eles tinham ali um desejo na sua narrativa, eles tinham um desejo de difamar qualquer autoridade. Por quê? Porque eles queriam se colocar como a autoridade principal. Então, como eu citei aqui da narrativa política no sofismo, né? Sim. Então, o que eu faço? Para que eu me considere melhor que você, eu tenho que te depreciar. Eu tenho que te blasfemar. Ou seja, eu tenho que fazer a famosa casinha, né? Eu vou juntando um ao outro, vou falando, olha, será que aquele pastor ali é realmente ele que deveria estar aqui? Olha, será que ele tem realmente essa autoridade? Ele prepara o cenário para a divisão, prepara o cenário para poder se impor diante da verdade, né? Exatamente. E aí eu quero usar aqui, eu não quero criticar, mas sabe quando a gente assistiu, talvez você viu em muito programa de TV, aqueles famosos pessoas fazendo a sua entrevista com demônios, Satanás. Ele falou assim, de onde você veio? Eu vim da igreja X, mas o que você veio fazer aqui? Porque lá não conseguiram me tirar. Né? E aqui eu não quero estar, mas a ideia é trazer de que eu sou autoridade. Né? Então, para que eu possa me considerar um verdadeiro mestre, né? E aqui o Pedro vai trazer o pseudo, né? Mas eles se consideraram os mestres, a melhor forma de fazer isso é depreciar. E não somente depreciar, mas depreciar a liderança da igreja, né? Paulo sofreu muito com isso, né? Sim. Quando perseguido, né? Onde Paulo passava, levantando as igrejas, colocando os presbíteros lá, sempre tinha alguém passando e falando, não... Paulo teve que escrever, inclusive, para defender o seu chamado apostólico, né? Porque tinha gente depreciando ele nas igrejas, né? E o que é pior, né? Nesse caso aqui que Pedro está citando, não somente pessoas, mas inclusive o autor da lição vai citar, e eu achei muito interessante, né? E Judas novamente, né? Alguns vão dizer que Judas 10 anos depois, mais para frente cita, referencia aqui essa carta de Pedro, falando que eles inclusive vão difamar os seres celestiais. Os anjos, né? Então, ele vai dizer assim, olha, esses daí, esses seres, eles não têm poder, eu tenho poder. Veja o tamanho... Da petulância. Exatamente, da ousadia. Da ousadia, da petulância. Então, e aí, citando aqui, ele vai dizer, inclusive, que se nem Miguel, né, ali contendendo com o diabo, foi ofensivo para com o diabo, olha ao nível que chegam esses homens aqui, né? A ponto de serem até capazes de falar, não, eu sou autoridade, eu sou maior. Então, essa ideia de blasfema aqui, respondendo a pergunta que vai trazer aqui, é uma ideia de dizer que eles eram blasfemos, ou seja, no sentido de que eles eram realmente ofensivos, chegavam a ser desonrosos na forma de tratar. Então, meu irmão, para você aí que está na sua igreja, né? Se alguém chega lá se considerando o maior da igreja, né? Ou então, conheço mais, né? Querendo impor a sua autoridade, será que esse não está entre as características de um falso mestre? Será que a gente não tem que analisar, por exemplo? Porque a grande pergunta que fica, né? Quem constitui os líderes sobre a igreja de Cristo? Quem é que constitui se a igreja é de Cristo? E aí a gente olha, vê, isso é uma das características. Além disso, ele fala também dos imorais, né, da questão imoral. E aí, neste caso aqui, citando da imoralidade, aí Pedro vai trazer novamente a ideia do animal aqui. Ele vai dizer assim, olha, esses são como de fato, não são pessoas, não são consideradas como a sua forma de agir. Falta até humanização da parte deles, né? Exatamente. Até podemos dizer que alguns são megalomaníacos na sua forma. Isso.
Porque as pessoas são tratadas como objeto para eles. E, inclusive, pastor, desconsideram o Criador, porque pensam só em si, são irracionais e não tem nem um mínimo de autocrítica, né? Até porque o animal, ele sempre, a sua ação é baseada no instinto, né? Ele é instintivo, ele não pensa, ele não para analisar, ele não tem o que a gente chama de empatia pelo outro animal, se ele precisa se defender, se ele precisa manter se ele precisa se alimentar, não importa qual seja, se seja da mesma guiado espécie. pelo seu ventre, Exato. guiado pelas suas necessidades. E aí é em cima disso mesmo que o pastor Pedro está dizendo, olha, eles são como animais, eles não têm uma empatia, ele não vai olhar para você com um olhar de dó. O que ele vai fazer é para saciar os seus desejos. Eles são tão imorais a ponto de querer saciar os seus próprios desejos. E aí no verso 14 ele vai dizer que o olhar deles é sempre para o desejo. O olhar dele nunca é um olhar de abençoar, um olhar de poder salvar uma vida, ou trazer algo de bom, ou edificar alguém, mas o olhar dele é sempre olhando para como ele pode saciar os seus desejos. No caso aqui ele fala os desejos imorais, né? Ou seja, isso ele está falando realmente das questões. Aí ele fala, quando eles se reúnem lá, na festa do amor, na ceia, na confraternização da igreja, eles olham sempre com um desejo maléficos, né? Ou seja, pensando nas glutonarias, eu tenho que me alimentar. Se eu chego, eu tenho que comer primeiro. E não somente isso, ele vai citar, inclusive, bebedeiras, né? Então, eu tenho que saciar aquilo que me faz bem. Eu primeiro tenho que me saciar. A gente remete, por exemplo, a Paulo orientando a igreja de Corinto quanto à festa do amor, né? Vocês não podem viver e satisfazer somente a sua vontade. Esperai uns pelos outros. Exatamente. Então, esses falsos mestres, o desejo dele não é comunitário. Ele não pensa que vive em comunidade. Na realidade, a comunidade vive em torno dele, né? Em torno dele, para satisfazer os desejos dele. Enquanto essa comunidade, essas pessoas estão satisfazendo os desejos e os mais libertinos desejos, aí realmente... Eles são, na realidade, são egocêntricos, né, pastor? Exato. Então, é uma sacada legal que Pedro está falando para a gente, né? Que os falsos mestres, eles são autocentristas, né? Eles pensam somente em si, né? Eles não estão preocupados com a vida comunitária, eles não estão preocupados com o próprio Deus, são animais racionais. Seguindo, pastor, a questão da nossa reflexão, a segunda pergunta, basicamente é um complemento dessa primeira, mas eu queria te ouvir um pouco mais, onde diz o seguinte: fale sobre a avareza como característica dos falsos mestres. Qual o exemplo que do passado o apóstolo Pedro relembra, né? Então a avareza, né, que é o amor ao dinheiro, né, ele é uma característica dos falsos mestres. Então Pedro, na lição aqui, ele inclusive cita um exemplo do passado. Comenta com a gente, por favor. Pedro aqui, ele vai citar, e aí eu vou trazer novamente, ele vai citar um profeta de aluguel, né? Se eu posso dizer assim, ele vai citar profeta Balaão, né? E aí quando você lê, por exemplo, o texto, em Números 31 ali, até um pouco antes, para você ver a história do chamado de Balaão, né? Ele é contratado, né? Terrível, né? Que coisa, Exato, né? ele é um profeta de aluguel, um profissional da fé. Um profissional da fé chamado, contratado por Balaque, né? Para poder amaldiçoar o povo de Deus. E quando você vai olhando o relato ali, até parece que é algo interessante, você fala, olha que coisa interessante, porque Balaão chega, se reúne 1, 2, 3 vezes com Balaque, faz oferenda a Deus 1, 2, 3 vezes com Balaque, em lugares diferentes, e Balaque tentando o tempo todo, né, amaldiçoar. Não, você precisa amaldiçoar o povo de Israel. Ele vai dizer, não consigo amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Né? E aí você vai falar, olha que coisa linda, que coisa bonita, um homem contratado para amaldiçoar o povo de Deus, agora ele diz, eu não posso. Né? Se só parasse a história, aí você diria, nossa, que coisa maravilhosa, né? Esse homem realmente largou, mas não. O que ele estava olhando, de fato, ele sabia que ele não poderia, porque Deus não iria autorizar. Mas ele, para poder conquistar o seu lucro, ter o dinheiro que foi ali colocado no contrato que ele receberia pós-serviço realizado, ele vai fazer o quê?
Ele não vai direto amaldiçoar o povo de Deus, né? Ele não vai direto contra o povo de Deus, gritar para o povo de Deus, olha, povo de Israel que está aí, vocês estão amaldiçoando vocês, não. Apocalipse vai dizer que ele arma ciladas. Que Balaão, ele vai inserir no meio do povo de Deus alimentos sacrificados a ídolos, né? Então, ao invés ele usa de outra estratégia, ao invés de ir como Balaque queria e enfrentar o povo de Deus, ele, pelo contrário, como a gente diz na suvina, né, no popular, ele vai lá e de forma ali sutil, sorrateira, né, ele introduz outros ensinos, outras práticas que Deus tinha reprovado. Parece que ele é delicado. Exato, ele vai com luva de pelica, como a gente fala, né? Isso, para disfarçar o que estava fazendo. Exatamente. Ele falou, olha, já que eu não posso amaldiçoar o povo de Deus, mas eu quero esse dinheiro, eu preciso do dinheiro, eu quero, ou seja, sempre obtendo lucro, ele não vai direto e vai afrontar o povo de Deus. Ele começa, e aí não somente a questão do alimento sacrificado, mas da imoralidade sexual também. Quando a gente vai ver Apocalipse 2,14, o texto vai nos citar isso, dizendo que, olha, no meio de vós existem alguns que realmente seguem os ensinos de Balaão. Quanto tempo depois, né? Quanto tempo introduzindo no meio de vocês a uma vida imoral. E não amaldiçoando vocês, mas simplesmente chegando de forma ali sutil, introduzindo no meio de vocês algo terrível, como é o caso aqui. Então, Pedro cita aqui, e olha que novamente nessa história tem mais um animal citado, que é a mula, né? Uhum. Que olha como esse homem estava cego pela sua avareza. Que ele não é capaz de enxergar ali, a mula dar 3 vezes sinal para ele que estava vendo um anjo do Senhor ali, que ele poderia morrer por causa daquilo. Então, esses homens, eles são cegos quanto aos sinais, ou os sinais espirituais que Deus dá para eles. Eles não discernem, pastor. Exato, eles não. A avareza é maior no coração deles, fala mais alto. O estágio de anestesiamento é tão grande. Perfeito. Que nem o próprio Deus, um animal, que é a mula, é capaz de ter mais sensibilidade do que o falso profeta. No seu exemplo, né? Ou seja, o animal percebe o que está acontecendo, a mula percebe o que está acontecendo, mas o homem, aquele que é criado à imagem e semelhança de Deus, que deveria ter esse discernimento por conta de todo esse envolvimento com heresia, acaba sendo anestesiado com a situação. Ele se torna pior do que o animal, né? Porque, neste caso, Paulo cita, então, Balaão estava sendo um animal e a mula estava sendo alguém com consciência... Está sendo racional da história. Da situação. Dizendo até ela na conversa, vai dizer, olha, por que você está me batendo? Eu vivi tanto ano servindo a você e nunca fiz isso. Você não acha que tem algo errado aqui? Né? Então veja que esses homens, eles não têm senso no seu coração. Né? Não há nele um senso, não há neles uma questão de sensibilidade. O Deus dele é ele mesmo, né? É os seus próprios desejos, as suas vontades, a avareza, os desejos, o desejo por dinheiro, por imoralidade sexual. Então, isso envolve o coração deles e eles são cegos para fazer mais coisas. Não ache você que essa pessoa aí, que você acha, olha, realmente é um falso mestre, mas Deus quer salvar. Não ache você. Mais para frente a gente vai ver que Deus tem um destino certo para eles, né? Mas eles não são capazes de edificar a igreja. Né? O desejo dele é sempre de destruição. São inimigos da cruz. Essa é uma expressão que Paulo usa quando escreve aos Filipenses, né? Pastor, vamos lá para a terceira pergunta, por favor? Pastor. Comente sobre o desvio dos falsos mestres. Essa pergunta, o pastor respondeu agora há pouco, mas eu queria que você reforçasse. Os falsos mestres estão dentro das igrejas? É que assim... A gente costuma dizer que os problemas acontecem somente na casa do vizinho. Exatamente. Mas é possível, pastor, na igreja que a gente congrega, aos sábados, aos domingos, às quartas-feiras, é possível, nos pequenos grupos, nas células, é possível que os falsos mestres apareçam nesses lugares, pastor? Boa pergunta, pastor. E aí, é lógico que aqui o meu intuito não é de responder com outra pergunta, mas para quem Pedro está escrevendo? Pedro não está escrevendo para uma comunidade fora da igreja, ele está escrevendo para a igreja.
Para crente. Para crente. Gente que congrega. Gente que vai de sábado, domingo, né? Que participa da escola bíblica, que comenta. A orientação aqui de Pedro é exatamente para o que estava ocorrendo dentro da igreja. Esses homens, como a gente já citou aqui um pouco atrás, alguns deles a gente pode ousar dizer que, como a gente costuma, é crente de berço, né? Nascido dentro da igreja. Né? Homens que foram doutrinados e ensinados, orientados, porque Pedro vai dizer que eles tinham total conhecimento, né? Ele vai dizer que, o texto vai dizer, né, no verso 20, são falsos mestres, são crentes apóstatas, desviados que atuam dentro da igreja. Né? Ou seja, alguém só pode ser considerado apóstata aquele que foi ensinado, orientado, né? Que conheceu a verdade, para que ele pudesse escolher não o caminho da verdade. Ele diz, eu conheço, o apóstata é isso, né? Eu sei, eu entendo, mas eu não quero seguir por esse caminho. Aí o verso 20 ele vai dizer, se perderam novamente nos pecados sendo vencidos por ele. Ou seja, um dia eles estiveram longe do caminho de perdição no qual eles se encontraram com o evangelho. Né? Hebreus 10 faz essa abordagem, né? Exatamente. De pessoas que foram uma vez iluminadas, que receberam os dons celestiais, mas negaram a fé. Então, para estes não há arrependimento. Não que Deus não queira perdoá-los, mas o arrependimento está atrofiado. Não há como se movimentar em direção a Deus. São pessoas perigosas para o reino, mas mesmo assim estão no meio de nós, pastor. Jesus chegou a dizer o seguinte, ó, estes são a planta que meu Pai do céu não plantou. Você lembra desse texto, Sim. né? Jesus falou com referência aos mestres da época, né? E aí é interessante que se você pegar o capítulo 1, por exemplo, não é o intuito da gente estudar, mas e aí é um desafio para que a gente possa estudar ele, Pedro ele começa citando sobre os falsos profetas. Esses homens aqui são a linhagem dos falsos profetas, né? Eles são falsos mestres, né? Ou seja, eles são professores que estão ensinando as fake news, como foi citado aqui, os erros, aquilo que engorda. Então esses homens, eles vêm seguindo uma linhagem falsa, apesar de estarem dentro da igreja, porque os falsos profetas se transvestiam de homens de Deus, né? Volto a citar aqui Balaão, né? Olha, quando você começa ali, você vai falar, olha, nossa, esse homem aqui... Jesus disse que são lobos, pastor, disfarçados de ovelhas, ou seja, está no meio do rebanho. Está no meio do rebanho, né? Parece ovelha. Talvez possam até, se em alguns momentos, ter atitudes parecidas com de ovelha, mas no final são verdadeiros, eles vão se revelar como verdadeiros lobos, né? Quando, de fato, as suas... as ovelhas ali mais frágeis ficam próximo dele, afastados do rebanho, eles vão lá e vão dar o bote em cima delas para a destruição deles. Então, quando a gente olha aqui, e aí o texto vai falar como eles estão dentro da igreja. Ele senta do seu lado para assistir o culto. Levanta a mão na hora do louvor. Ele levanta a mão, ele se emociona. Pastor, ele pode inclusive orar fervorosamente, não pode? Ele pode. Não somente isso, diz que ele pode até expulsar demônio. Não é isso? Diz a palavra de Deus, em teu nome, em teu nome, maravilhas, né? Eu orei, profetizamos, em teu nome nós oramos e curamos, no teu nome nós expulsamos os demônios, e aí a resposta de José, eu nem conheço vocês. Eu nem conheço. Então, olha só a situação em que nós estamos. E aí, 1 Timóteo 4 vai dizer, abandonarão a fé e seguirão doutrina de demônios, né? Ou seja, esses um dia estiveram no caminho de fé. Esses um dia tiveram trilhando com a gente. Esses um dia talvez foram batizados conosco. Desceram as águas conosco. Mas, mesmo conhecendo a verdade, eles foram heréticos, né? Eles escolheram o que é mal. Eles escolheram, a decisão deles, deliberada, foi escolher a imoralidade, o amor ao dinheiro, né? Escolher outras doutrinas que não são as doutrinas ou não são as verdades bíblicas. E aí a gente pode dizer que naquela narrativa do sofismo, eles vão tirar o que é essencial, o que é verdadeiro e dizer, olha, eu não ando mais nas tradições, né? Eles tiram, eles mudam, eles invertem, eles fazem um jogo de palavra ali, no que é princípio, eles, não, isso não é princípio, isso é tradição.
Então, a tradição é cultural, ela pode ser mudada, né? Então, eles, até na forma de lidar e de justificar as suas ações, eles fazem esse jogo de palavras nessa narrativa enganosa. A proposta de Pedro é nos fortalecer para que nós não sejamos enganados e nem devorados por esses lobos disfarçados de ovelhas. A quarta pergunta, pastor, faz uma pergunta assim pesada, né? Mas assim é importante a gente responder. Falsos mestres são piores do que os descrentes? O que querem dizer os ditados? O cachorro volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. São ditados citados por Pedro aqui na sua carta, né? Pastor, eu não tenho muito tempo, mas eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir sobre esses dois ditados aqui, sobre essa pergunta pesada. Os falsos mestres são piores do que os descrentes? Se Pedro estivesse pregando, talvez ele estava agora subindo o tom da fala dele, né? Sendo mais incisivo. E parece aqui, pastor, que é muito duro, né? Porque quando a gente lê o trecho aqui, e o desafio para você, a gente tem pouco tempo aqui, é para que você estude, Pedro vai dizer assim, olha, era melhor que eles nem crentes fossem. A gente tem um instinto assim de achar, porque nem toda, é claro que a gente como crente tem que pregar a palavra para que todos possam vir até Jesus, mas existem casos, pastor, que não somos nós na realidade que determinamos, mas existem casos que são falsos profetas, que na realidade o próprio Deus o julga para que não continue prejudicando a igreja. Aliás, falando sobre julgamento, Deus não só julgará, mas como citando Sodoma, Gomorra e outros tantos até, falando, Deus julga na história também. Ao longo da história, Deus vai julgando. Esses homens estão sendo julgados ao longo da história. E aí Pedro vai dizer melhor, vai dizer aqui que esses é como se eles fossem, em Provérbios 26 vai citar aqui, ele cita referente para Provérbios 26:11, que é como se fossem homens tolos voltando à prática, um círculo vicioso, como uma visão repugnante, né? A gente vê um animal que vomita e depois ir lá e comer aquele vômito, Paulo diz, isso é repugnante, para a gente parece repugnante, mas é o que eles fazem, eles vão voltando todas as vezes às práticas imorais o tempo todo. E aí existe um pastor americano, Barnes, ele vai dizer que era melhor que eles não tivessem sido crentes porque eles causam total desonra à igreja de Cristo, prejudicam a pregação do evangelho. Ou seja, esses homens são prejudiciais à igreja, né? O que Pedro está dizendo é que esses homens, olha, eles só causam confusão, imoralidade e eles prejudicam o avanço do evangelho, porque de fato o objetivo deles final é esse, né? Eles voltam ao seu estado deplorável, né? A visão aqui de você dar banho, ele dá o exemplo aqui, né? Banho na porca, lavar a porca, aí quando você solta, ela vai exatamente volta para a lama. Para a lama, ou seja, tudo aquilo que foi esforço necessário imposto para que eles se afastassem do lamaçal do pecado, eles escolhem deliberadamente voltar. Então, o pastor gastou tempo, né? A igreja orientou, a igreja tratou com misericórdia, o conselho foi lá, corrigiu com mansidão, com amor. Mesmo assim, eles decidem voltar. E não somente voltar, eles vão dizer, olha, aqui é bom demais, né? Eu quero viver aqui. Então, esses homens aqui, eles de fato, eles vivem de forma deplorável. O que Pedro está querendo trazer para a gente é a imagem da deploração do que é um falso homem de Deus, um falso mestre. E a ideia deles é atrair cada vez mais pessoas para voltarem a essa mesma situação aqui, ou seja, de desonra. O quanto mais eles puderem desonrar, eles vão desonrar e viver de forma desonrosa para o Evangelho de Cristo. Então, por isso que ele vai dizer aqui, não, olha, esses daí são piores do que aqueles que não creram, né? Eles são piores, porque a destruição que eles causam no meio da igreja é terrível. Muitas vezes eles saem blasfemando, muitas vezes eles vão falar pra gente que a igreja é sem amor, né? Que o pastor não tratou como ele deveria ser tratado por causa de simples erros, né? Eles tentam transformar o pecado em algo mais brando, porque Deus, ele trata as pessoas com amor, né? Então essa narrativa enganosa é sempre utilizado, né? E aí eles vão enganando e vão desonrando a Deus primeiramente, ao Evangelho de Cristo e também a comunidade no qual eles estão inseridos.
Precisamos amar a todos, pastor, mas precisamos denunciar os falsos mestres. Precisamos confrontar os falsos mestres e alertar as ovelhas para que não sejam enganadas e devoradas por eles. Tem uma frase que eu escutei em uma certa ocasião que diz assim: quem poupa lobo, sacrifica ovelha. Então, Pedro escreve para poupar o rebanho. Pastor, estamos chegando ao final da nossa lição e tem duas recomendações aqui do escritor que eu gostaria de ler, que diz assim, ó: atenção, o falso ensino é uma característica do nosso tempo. Atenção, o verdadeiro evangelho precisa ser pregado. Diante dessas palavras, pastor, eu queria convidar você a fazer as considerações finais e também orar. Orar para que o nosso povo que está nos assistindo, essas pessoas que passaram tempo com a gente, sejam abençoadas. Por favor, pastor, conclua aqui a nossa lição e ore por esse povo abençoado. Amém, pastor. Pastor Wilbert e você que nos assiste, a gente vive na era da comunicação. Né? Nós estamos na era da comunicação, na era do consumo de conteúdos. Né? Cada vez que você abre a sua rede social, aparece algum especialista tentando te vender algo importante para você, tentando te influenciar de alguma forma. Né? A gente vive na era da influência. Tome cuidado. Tome cuidado sobre o que você está consumindo e do que você está consumindo e de que fonte você está bebendo. Porque o texto ainda vai dizer que Pedro dizendo que esses homens são como fonte seca, né? Eles não têm nada a oferecer, nem para mim, nem para você, nem para a igreja de Cristo, nem para a sua família. Esses homens, eles só querem causar a destruição e a desonra na comunidade que você serve, na família no qual você está inserida. Eles só querem desonrar e jogar e humilhar as pessoas que estão, porque o foco deles é saciar as suas próprias vontades. E aí, eu queria ousar dizer aqui, como o pastor Wilbert disse, que se a gente... E acho que o maior ato de amar as pessoas é primeiro amar o Evangelho de Cristo. Se nós formos fiéis ao Evangelho de Cristo, se nós formos fiéis aos princípios da palavra de Deus, é natural, é certo que nós exalaremos o amor de Deus. E é a melhor forma da gente amar. A gente tem que permanecer firmes na palavra. Se a gente permanecer firme nos princípios da palavra de Deus, né, a gente vai não apenas conquistar pessoas para nós, como eram os nicolaístas, né, conquistadores de pessoas, mas nós vamos conquistar principalmente as pessoas para Cristo, para o reino dele e para a salvação de almas. Então, meu irmão, só tem uma forma da gente saber e diferenciar os falsos dos verdadeiros mestres. É com conhecimento profundo da palavra de Deus. Amém? Ora por nós, pastor. Queremos ser abençoados por sua oração também, meu querido. Amém. Vamos orar. Senhor, Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade rica que o Senhor nos dá aqui de pensarmos um pouco sobre a tua palavra. Agradecer pela vida do pastor Pedro, que inspirados pelo Espírito Santo, fiel à palavra de Deus entregue a ele, nos trouxe essa orientação. Pai, nos ajude o teu povo, Pai, a ter uma compreensão, a ter um senso urgente de que é necessário a gente voltar à tua palavra. É somente e através dela que nós seremos defensores fiéis da fé genuína, dos princípios bíblicos, afastando do meio de nós os falsos mestres, aqueles que querem trazer destruição para a família, aqueles que querem trazer destruição para a igreja de Cristo. Pai, tira do nosso meio todos aqueles que querem trazer para o nosso meio a imoralidade, que querem trazer para o nosso meio, ó Pai, os falsos ensinos, aqueles que não obedecem às lideranças instituídas por Deus. Nos ajude, Pai, a ter compreensão e que a gente possa, e o teu povo possa ter desejo profundo na tua palavra. Eu te peço, Senhor, que o Espírito Santo de Deus, para aqueles que agora estão assistindo aqui essa instrução da tua palavra, possam ser impactados e cheios do Espírito Santo, para, acima de tudo, seguir ao verdadeiro mestre, ao ensino de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Edgar. Amém, pastor Companheiro, Wilbert. muito obrigado, viu? Um prazer enorme. É uma honra ter você Amém. aqui com a gente, que Deus nos permita tê-lo aqui mais vezes. Deus Eu abençoe agradeço. os promessistas de Vinhedo, Amém. sua família, pastor Graças a Fernando,
a irmã Renata, Amém. Irmã Fabiana. Fabiana, São 3 Eduardo, irmãos. em Brasília. Ah, tem Eduardo também. Também, Esse eu não exato. conheço ainda do seu irmão Eduardo. Obrigado, viu, meu irmão? Amém, Deus abençoe. Você de casa, muito obrigado. Um grande beijo a todos vocês, a família de vocês. Continue com a gente. Próxima semana estaremos aqui, estudando mais uma lição e aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Muito obrigado.